estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade. A palavra ali, perfeita, é maduro. Maduro, varão maduro. Então, por que tanta imaturidade? Por que tanta superficialidade? Porque existem muitas mentes que não foram transformadas. Nós queremos servir a Deus com a mente deformada. E Paulo, nesse texto aqui, ele vai colocar um ponto muito claro. Quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. É isso que ele está dizendo. Que uma mente não transformada é uma mente que vive segundo a forma, uma mente que está em acordo, em harmonia. É uma mente segundo o padrão do mundo. A mente segundo o padrão do mundo é uma mente que ela não foi conquistada pela palavra de Deus. Então a pessoa pensa como o mundo, ela age como o mundo e ela vive como o mundo. Vida cristã é um capítulo à parte. Vida cristã, ela só usa quando ela precisa ser realmente cristão. Porque no trabalho não é cristão. No casamento não é cristão. Em lidar com coisas e pessoas não é cristão. Mas é cristão quando se restringe a ler a Bíblia, a oração, a vida da igreja. Esse coração duplo, esse coração dividido, não é um coração redimido. Quando Deus entra na nossa vida, ele entra de fato. Ele entra lá no nosso espírito, e ele vai trabalhando na nossa mente. Nossa alma, ela converte por meio de um processo. O processo pelo qual Deus trabalha a nossa alma é o processo da libertação. O perdão dos nossos pecados, a verdade e o poder do perdão dos nossos pecados é fundamentado no nosso espírito. Então nós temos no espírito o perdão dos pecados, mas na alma nós vamos ter o perdão do pecado. Então, pecados e pecados. Não é que o espírito pecou, não. É que a verdade, a glória, a graça, a misericórdia, o amor de Deus vivificou o nosso espírito que estava morto. Eu e você tínhamos um espírito morto. Nascemos com esse espírito morto. Quando o evangelho entrou, a da fé entrou em nós, vivificou esse espírito. Então, a nossa intuição, a capacidade de receber, entender a voz de Deus, chama-se intuição, é uma faculdade do espírito. Assim como a mente é a faculdade mais alta, mais elevada, mais importante da alma, a consciência é a faculdade mais importante do nosso espírito. Agora nós passamos a ter uma consciência de Deus, uma consciência de eternidade. Agora, Deus é real na nossa consciência. Se Deus é real na nossa consciência, então nós somos capazes, pela intuição, ouvir sua voz, entender sua voz, receber sua voz. E não só isso. Existe a comunhão, que é a terceira faculdade do nosso espírito. Agora, nós podemos ter comunhão com Deus, porque nosso espírito foi vivificado. Isso começa a refletir agora na nossa alma. Nossa mente vai ser transformada. E é um processo. Por quê? Porque, por causa da queda, a nossa natureza, ela passa a ser adâmica. Nós nascemos com a natureza adâmica. É no novo nascimento que nós adquirimos a natureza de Cristo. E tudo que Deus faz em nós é um trabalho de dentro para fora. É um trabalho espiritual. Ele ocorre no nosso espírito e isso vai resplandecendo. Isso vai, dentro de um processo, atingindo as faculdades da alma. Porém, não é que eu tenho que cooperar, eu tenho que me render. Eu tenho que me render. Crer é render. Crer é se submeter. Crer é permitir que Deus faça o que ele tem que fazer. Porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Você vai ver que a palavra andai aqui, em Gálatas 5,16, é um imperativo. O verbo aqui, o modo dele é imperativo, é uma ordem. Se eu andar no Espírito, jamais vou satisfazer os desejos da carne. O inverso também deve chamar a nossa atenção. Se andar no Espírito,
eu satisfaço os desejos, eu não satisfaço os desejos da carne, então se eu satisfaço os desejos da carne, eu não ando no Espírito. Precisamos olhar também isso de outro lado. Se eu busco os desejos da minha carne, então não estou andando no Espírito. Quando Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, ali Paulo usa metáfora, o vinho aqui é uma metáfora, é uma figura. Ele está falando do gozo deste mundo. Não busque, não tenha o gozo deste mundo. Mas, esse mas aí, é para mostrar, é o ponto, é a grande mudança. Aí ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. O contrário também é verdadeiro. Se eu busco os prazeres deste mundo, eu jamais serei cheio do Espírito Santo. Então você vê, não é que nós cooperamos. A Bíblia não diz assim, olha, coloca o seu dedo aí, não. Renda-se. Renda-se. Deus abre as portas para nós todos os dias. Só que a gente não entra. Deus nos convida todos os dias. Quantas palavras nós ouvimos? Quantas vezes Deus nos exorta? Então, se queremos ter uma vida emocionalmente doente, transtornada, confusa, insegura, a decisão é nossa. Como eu disse, nesse tempo de pandemia, nós vimos que havia uma igreja como aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, perdido dentro da casa. Nós vimos que havia muitos irmãos que nunca entraram, que nunca participaram, que eles estavam lá com o coração petrificado. Então, hoje, a grande exortação é essa: decisão nós temos que tomar. Está aí a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Essa é uma palavra muito importante, porque se você olhar esse texto, ele vai se autoconfigurando. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então você vai pegar aqui duas palavras importantes que elas se conectam, elas se configuram. Que palavras são essas? Olhe bem, apresenteis. Apresenteis. E a outra palavra que eu gosto muito aqui é transformai-vos. Transformai. Nós só vamos ter uma mente transformada à medida que nós apresentarmos nosso corpo como uma oferta, como um culto a Deus. Se a nossa vida, se o nosso corpo, se eu não cuido disso aqui, se eu não cuido, o nosso corpo é o templo do nosso espírito e da nossa alma. É no nosso corpo, por meio do nosso corpo, que nós refletimos o espírito e a alma. Não é o espírito que vai para o culto, o espírito vai para o culto, para a reunião, para a comunhão, para a oração, por meio do corpo. Ele move o corpo. Move esse corpo aqui, ele reflete o nosso interior. E às vezes estamos tão afadigados, cansados, isso reflete no nosso corpo que a alma sente. Por isso que tem aqui a palavra soma, corpo. E aqui nós estamos diante de um momento muito delicado. Nós não estamos experimentando a transformação da mente porque estamos entrando na forma, estamos entrando na forma do mundo viver, do mundo agir. O mundo não pode se tornar um padrão para nós. E é uma guerra constante. Paulo, ele diz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 4 e 5, ele fala assim: porque as armas da nossa milícia, a palavra aqui é guerra, batalha, não são carnais, mas poderosas em Deus. Aí diz para demolir fortalezas. Aí você vai ver que o que Paulo cita aqui, no final do versículo 4 e versículo 5, são estruturas mentais que existem dentro de nós. Então ele vai falar de fortalezas, derrubando raciocínios de toda altura que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando a cativeiro todo o pensamento para a obediência de Cristo. Ele diz: as armas da nossa milícia
tem como objetivo levar a cativeiro todo o pensamento para a obediência de Cristo. Mas entre o início e a conclusão dessa sentença, desses dois textos, ele vai falar de algumas coisas, que são as fortalezas, os raciocínios e toda altura que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde isso ocorre? Na nossa mente. Na nossa mente. Mas as nossas armas, elas não se encontram na psiquiatria e nem na psicologia. As nossas armas são espirituais. As nossas armas são poderosas em Deus. Paulo vai repetir isso com mais propriedade lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então ele diz para nós nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. Ele vai dizer que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, nossa luta é espiritual. É contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo, é contra as hostes espirituais da maldade, atuando nas esferas celestes. Esferas que nós precisamos estar. E só vamos estar nas esferas celestes por meio da maturidade. Se nós não experimentarmos maturidade espiritual, nós nunca chegaremos nas esferas celestes. Quando você encontra irmãos, convive com irmãos, que eles ficam lutando contra pecados, aqueles pecados da carne, algo que você pode perceber. Esse tipo de luta que as pessoas encontram é a luta da imaturidade. Quando você vive lutando contra a sua carne sempre, é uma luta que você vai ter a vida toda. Mas só que vai chegar um momento que essas lutas, elas não serão aqueles inimigos que vão te derrubar. Você se fortaleceu no Senhor. Só que agora você vai viver uma batalha muito pior, que é a batalha nas esferas celestiais.